Fala aí, galerinha. Agora nessa aula 2 a gente vai se aprofundar um pouco mais a falar sobre as retas, ok? Então duas retas elas podem ser concorrentes, né? Retas concorrentes. Isso acontece quando o quê? Quando elas têm um único ponto em comum. Então imagina aqui, ó, uma reta R passando aqui, outra reta S passando aqui, elas se encontraram ali no pontinho A. A gente poderia imaginar outros exemplos, né? Imagina que tem uma reta aqui, pá, e uma outra reta aqui, beleza? Essa reta aqui e essa reta aqui se cruzaram num único ponto, tá? Então essa reta aqui a gente vai chamar de reta T e essa aqui de reta K. Deixa eu melhorar esse K, reta K. E elas se cruzaram nesse ponto aqui, que seria o ponto C, tá bom? Entenderam a ideia? Sempre duas retas se encontram num único ponto, né? Que é isso que está sendo dito aqui, ó. Quando tem um único ponto em comum, elas são concorrentes. Então, duas retas, se elas se encontram, elas vão se encontrar apenas num único ponto, porque não tem como ela fazer curva aqui para poder encontrar a outra reta de novo. Conseguiram entender? Então, quando isso acontece, nós chamamos essas retas de retas concorrentes. Agora, tem uma situação onde isso não acontece, que é nesse caso aqui, quando as retas são paralelas. Porque mesmo que essa reta vá infinito para lá, ó, infinito para lá, infinito para cá, infinito para cá, elas nunca vão se encontrar, porque elas estão paralelas. Outra possibilidade seria essa daqui, ó. Vamos colocá-las assim, ó. Uma aqui e a outra aqui, ó. Como se fossem as linhas do caderno. A gente percebe que elas não estão se encontrando, tá? Ainda que essa daqui vai infinito para lá, vai infinito para lá, e essa infinito para cá, infinito para cá, elas nunca vão se encontrar. Agora, existe uma situação que é preciso que a gente tome bastante cuidado. Imagina essa situação aqui, ó. Isso, assim tá bom. Pensa comigo. Essas duas retas, elas são paralelas ou elas são concorrentes? Bom, à primeira vista, a gente vai pensar que elas são paralelas, porque elas não estão se encontrando ali, pelo menos não que a gente esteja vendo. Mas se a gente for levar em consideração que a reta é uma estrutura infinita, essa reta ela vai continuar para cá, ó. Vai, e essa reta ela vai continuar para cá. O que vai acontecer? Nesse lugarzinho aqui, ó, elas vão se encontrar, apesar de não estar aparecendo, como essa reta aqui tem uma inclinação, ela vai se encontrar com essa outra ali. Isso faz com que essas aqui sejam paralelas? Não, essas aqui são concorrentes, apesar de na figura não parecer que elas estão se encontrando. Se elas se encontrarem em algum momento, em alguma parte delas, a gente sabe que elas são concorrentes, tá? Não são paralelas desse tipo aqui. Belezinha? Então vamos lá. Próxima ideia, ó. Um ponto P qualquer de uma reta R divide essa reta em duas partes denominadas semi-retas de origem P. Então a gente tem uma reta aqui, ó, beleza? Tem essa reta. Aí ela foi cortada no meio aqui, ó. Pá, cortou no meio ali no ponto P. Ela ficou dividida, né, em duas coisas que nós chamamos de semi-retas, beleza? Aí vai dizer aqui, ó, para distinguir as semi-retas, vamos marcar os pontos A e B pertencentes a cada semi-reta. Então aqui a gente distinguiu, ó, cortou ali em P, ainda colocou um ponto aqui do R e um ponto aqui do R também, para poder representar as duas partes, uma que ficou para a direita e a outra que ficou para a esquerda. Então essa daqui, por exemplo, ó, que começa em P e vai na direção do A, a gente vai chamar de PA, que é uma semi-reta que tem origem em P e que passa pelo ponto A, ou vai em direção ao ponto A. E a outra semi-reta aqui, no caso, essa aqui que vai para a esquerda, ela é uma semi-reta que tem origem também lá em P, né, que é onde foi cortado, e ela passa pelo ponto B. Então é assim que a gente consegue distinguir duas semi-retas que vêm, né, advêm da mesma reta. A gente poderia pensar outras situações, né? Então vamos tentar colocar um outro exemplo aqui, ó. Então a gente imagina essa estruturazinha aqui, que no caso é uma reta. Aí agora imagina que a gente queira representar essa reta utilizando dois pontos. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. A gente chama aqui de ponto... Vou botar ponto A não, vou botar ponto F e aqui de ponto G. Não, aqui ponto H, beleza? E aí a gente marca aqui no meio, não no meio, né, porque a reta não necessariamente tem um meio, mas num ponto da reta a gente marca e a gente chama de ponto G. O que vai acontecer? Essa nossa reta aqui, se a gente partir ela aqui, ó,
partimos ela aqui. A gente vai dividir ela em duas semi-retas, certo? Então, vocês admitem que a gente vai ter uma semi-reta para lá e uma outra semi-reta para cá, certo? Não é isso que vai acontecer? Né? Só vou colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Acho que não ficou bom. Isso, agora ficou perfeito. Então, eu vou tentar fazer de um jeito que vocês entendam exatamente o que está acontecendo ali, ó. Não cortou essa retinha ali no ponto G? Então, a gente tem que o ponto G, ele se tornou o ponto de partida delas, sabe? Então a gente tem que essa reta aqui, ó, de cima foi cortada aqui no meio. Aí a gente vai ter uma semi-reta para cá e uma semi-reta para cá, beleza? Coloquei ele dessa maneira só para que a gente pudesse fazer isso aqui, ó. A gente consegue mover de certa maneira. Seria legal se eu conseguisse mover com um ponto. Vamos ver se eu consigo. Consegui. Então essa daqui é a semi-reta GH, que é essa semi-reta aqui, tá vendo? Beleza. E aqui a gente tem a semi-reta GF, tá vendo? Semi-reta GF é essa daqui, ó. A gente conseguiu partir em duas partes. Ok? Conseguiram entender? Aí se a gente fosse se representar com o nome, né? Seria GF. Aí o tracinho tem que apontar para onde a semi-reta está apontando. Ela não começa em G e vai para F, então ela vai começar aqui em G e vai apontar lá para F, tá? E aqui a gente coloca HG não, vamos botar GH, né? Começa em G e vai para H. Ok? Então, começa em G, tá indo para H, tá indo para H. Belezinha? Só isso, galera. Vamos agora para segmento. Segmento é o que, ó? Um segmento de reta de extremidade AB é o conjunto dos pontos que estão entre esses dois pontos, né? Entre o ponto A e o ponto B, incluindo as extremidades A e B. Indica-se segmento por AB, aí a gente vai colocar só o tracinho em cima do AB sem colocar setinha, tá? Entre as extremidades de um segmento há infinitos pontos. Então a gente tem aqui um segmento, ó. A gente pode pensar no segmento assim, tinha uma reta aqui, imagina que tinha uma reta. Tinha uma reta, tal. Aí a gente pegou essa reta, veio aqui, cortou um pedaço aqui, cortou um outro pedaço aqui. Agora essa parte aqui ela tá limitada, né? Essa parte aqui tá toda limitada, essa regiãozinha aqui, né? Então isso daqui, ó, nesse ponto e nesse ponto onde foi cortado, a gente vai ter ali um segmento, né? Imagina que aqui é o ponto A e aqui um ponto B. A gente conseguiu cortar um segmento. É lógico que ali dentro a gente ainda pode colocar infinitos pontos. Mas o comprimento desse segmento ele não é infinito. Tem infinitos pontos ali dentro, mas o comprimento não é infinito, tá? Conseguiram entender mais ou menos? Vamos partir agora para uma outra ideia aqui, olha só. O segmento, ele tem tamanho, tá? Então, a gente tem um segmento aqui, e tem um outro segmento aqui. No caso, esse segmento é o segmento BC, e esse aqui é o segmento DE, tá? Qual segmento é maior? É claro que esse segmento aqui, ele vai ser o segmento maior. Então dá pra gente comparar, né, o tamanho dos segmentos. Porque ele não é infinito. Se ele não é infinito, ele tem um tamanho definido. Vamos colocar aqui a forma de escrita. Como é que a gente escreveria esse segmento aqui? Seria segmento BC e aí só o tracinho lá em cima. E aqui seria o segmento DE e só o tracinho lá em cima. Beleza? Última parte agora aqui, tá? Última parte da aula. Já tá acabando. Vamos pegar aqui. Pá. Ó. Ponto médio de um segmento. O que seria o ponto médio de um segmento? Ponto M, um ponto M é chamado ponto médio de um segmento AB, se M está entre A e B. Então, imagina que você tem um segmento aqui, ó, e esse segmento vale todo, ele vale 50 centímetros. Se o ponto M é o ponto médio, ele corta aqui no meio. Então, quantos centímetros vai ficar por cada local? 25 centímetros para cá, 25 centímetros para cá, que é a metade do 50, né? Se a gente pegar o 50 e dividir ele para 2, vai dar 25. Então, quando um segmento
né, ele tem um ponto médio, esse segmento é cortado em duas partes, em duas partes de tamanhos iguais, tá? Em duas partes iguais. Beleza. Existe também uma outra forma da gente raciocinar sobre ponto médio, né? Imagina que eu falo que daqui até aqui vale 35... Deixa eu melhorar esse 5. 35 centímetros, tá? E eu digo que esse ponto aqui, no caso, é o ponto médio, né? Esse ponto é o ponto médio. Se esse ponto M é o ponto médio e aqui uma parte vale 35, quanto que vai valer a parte, né, a segunda parte? E quanto que vai valer tudo de A até B? Então a segunda parte, como foi cortada ao meio, a segunda parte vai ser igual à primeira parte. Então também vai valer 35 centímetros. E tudo, né, no caso de A até B, vai valer a soma dos dois. Vai valer 35 somado com 35. 35 mais 35, 70. Entenderam a ideia do ponto médio? Ele corta no meio, ou seja, ele corta em duas partes iguais. Até a próxima aula, galerinha.